Olá, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou mostrar a você como resolver uma equação biquadrada. A princípio, se você estiver familiarizado com equações do segundo grau, isso vai facilitar bastante a compreensão para você. Então, olha só o que acontece. O formato de uma equação biquadrada é parecido com o formato de uma equação de segundo grau. Só que o que acontece? Aqui, ó, o meu primeiro expoente, o x, ele está elevado a 4. E aqui o meu expoente é 2. Então, qual é o formato geral de uma equação biquadrada? Eu vou ter x elevado a 4, x elevado a 2 e o número sozinho. Então, perceba que eu não tenho x elevado a 3 e nem tenho x sozinho. Eu tenho x elevado a 4, x elevado a 2 e o número sozinho. Se isso acontecer, você tem uma equação biquadrada. Então, quando ela está nesse formato, a gente consegue resolver uma equação desse formato. Outra informação importante é que o valor do coeficiente a ele jamais pode ser zero. Por quê? Porque se esse azinho aqui fosse zero, quando ele multiplicasse esse x elevado a 4, esse termo aqui deixaria de existir. Então, o b pode zerar, o c pode zerar, mas esse primeiro número aqui ele nunca pode ser zero. Vamos olhar aqui um exemplo, né? Quando eu escrevo aqui para você x elevado a 4 menos 10x elevado a 2 mais 9, está naquele formato que nós vimos acima. Nós temos ax elevado a 4 mais bx elevado a 2 mais c é igual a zero. Essa equação está no mesmo formato. Se eu for observar os valores dos coeficientes, o a aqui, que é o primeiro coeficiente, vale 1, o b vale menos 10 e o 9 é o valor do c. Vou olhar aqui o nosso exemplo 2. Também eu tenho x elevado a 4, x elevado a 2 e o número sozinho. Está organizada porque está na sequência decrescente. Observe o valor do coeficiente a vale 1, do b vale menos 5 e do c vale 4. Quando eu olho para cá, eu observo que esses dois exemplos, eu tenho o valor do a, tenho o valor do b e tenho o valor do c. Por eu ter esses três valores, eu digo que essa equação ela é completa. Essas duas equações são completas. Vamos olhar aqui no nosso exemplo 3. Quando eu olho aqui no nosso exemplo 3, eu tenho x elevado a 4 e tenho também x elevado a 2. Só que aqui está faltando o valor de c, mas ela continua sendo uma equação biquadrada. No caso aqui, o a vale 9, o b vale menos 6 e o c, que seria um número sozinho, não tem. Foi por isso que eu coloquei zero aqui. Mas ela continua sendo uma equação biquadrada. No nosso exemplo 4, eu tenho x elevado a 4 e eu tenho o número sozinho. Agora, ó, eu tenho o valor do a, que é 16, o b, que é o x ao quadrado, não existe. Por isso que eu coloquei zero aqui, e o c é o menos 2, que é o número sozinho. Esses dois exemplos aqui são exemplos de equações incompletas. Ela pode ser incompleta, contanto que sempre esse primeiro termo aqui, ó, ele tem que ser sempre diferente de zero. E agora a gente vai ver como resolver. Se você já resolve a equação de segundo grau, você só vai ter que aprender dois passos, tá? Aqui, vamos seguir esses passos. O primeiro passo é organizar. Então, se eu pego x elevado a 4 menos 5x é igual a menos 4, eu vejo que essa equação ela não está organizada. Por quê? Porque todos os termos devem ficar do mesmo lado da equação. Então, eu vou mudar esse menos 4 de lado. Mudou de lado, muda o sinal. Ficou x elevado a 4 menos 5x mais 4 é igual a zero. Já está organizada. Se ela já está organizada, aqui ó, eu vou para o meu segundo passo, que foi o que falei que você precisaria aprender a mais da equação de segundo grau. Quando eu olho para cá, eu tenho x elevado a 4. Mas o que é que a gente sabe? Lá das regras de potência, x elevado a 4 é a mesma coisa de eu ter x elevado a 2, tudo isso elevado a 4. Porque se eu quiser transformar isso aqui num expoente só, eu teria que fazer 2 vezes 2, que dá 4. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer ó, que esse x ao quadrado que está igual, que está aqui dentro, eu vou chamar ele de uma letra qualquer. Eu vou chamá-lo de uma letra qualquer, no caso aqui eu usei a letra P. Para que eu faço isso? Aí eu vou voltar para a equação que eu tinha escrito, eu só repliquei aqui embaixo, só que em vez de escrever x ao quadrado, eu escrevi x elevado a 2, tudo isso elevado a 2 e o restante eu repeti. Mas eu vou fazer essa diferenciação aqui. Ó. Onde tiver x elevado a 2, eu vou dizer que é igual a p. Poderia ser qualquer outra letra. Então, aqui dentro, x elevado a 2, eu chamei de p. Repeti o outro expoente.
O x elevado a 2 aqui eu chamei de p. E o 4 eu só repeti. Então, o que é que aconteceu aqui? Eu transformei essa equação biquadrada que a gente tem aqui, eu transformei em uma equação do segundo grau. Novamente esse passo para poder melhorar. Eu vou pegar o x elevado a 4 e vou transformar nisso aqui. X elevado a 2 elevado a 2. Isso aqui é regra de potência, tá? Depois de feito isso, eu vou dizer que esse x ao quadrado vai ser uma letra qualquer. Então, quando eu for reescrever a equação, onde tiver o x ao quadrado, que são nesses dois pontos, eu vou tirar esse x ao quadrado e vou colocar a letra que eu escolhi. No caso aqui, eu escolhi a letra P. Por isso que vai ficar P ao quadrado menos 5P, substituiu aqui também, mais 4 é igual a 0. E aí, o que é que a gente faz daqui em diante? Daqui em diante, você observa que a gente tem uma equação de segundo grau. Tá? Você já tem uma equação de segundo grau, ela está organizada, e a gente vai resolver a equação de segundo grau. Olha o que é que eu fiz aqui. Peguei a minha equação de segundo grau, o A vale 1, o B vale menos 5 e o C vale 4, e agora eu vou resolver essa equação de segundo grau. E aqui eu tenho o meu delta é igual a menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 4. Fazendo a resolução dessa situação aqui, fazendo a resolução, eu tenho menos 5 ao quadrado dá 25, repeti o sinal de menos, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 4 dá 16. 25 menos 16 dá 9 e encontrei o valor de delta. Vou encontrar as raízes da equação. Lembra lá que agora eu vou chamar de P, porque no lugar do x eu estou usando P, só por isso. Mas a expressão é a mesma, menos B mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A. Esse menos já é da fórmula, o B é o menos 5, o delta vale 9 e o A vale 1. Resolvendo isso aqui, eu vou ficar com 5 mais a raiz de 9 dá 3 dividido por 2. Chegando aqui, uma vez eu resolvo com sinal de mais, e na próxima vez eu resolvo com sinal de menos. Resolvendo com sinal de mais, a primeira raiz vai ser igual a 4. Resolvendo com sinal de menos, a segunda raiz vai ser igual a 1. Aqui eu descobri os valores de P, por isso que está aqui, ó, P1, P2, que foi exatamente a nova letra que eu usei. O que é que eu faço para finalizar? Essa é a próxima diferença. Agora, você tem que lembrar que lá no início você tinha dito que x ao quadrado era igual a P. Então, no passo anterior, quando a gente resolveu a equação do segundo grau, nós achamos dois valores para P. Nós achamos P igual a 4 e P igual a 1. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou, no lugar do P, eu vou colocar o valor dele. No caso aqui, ó, x elevado a 2 é igual a P, então eu tiro o P e coloco 4, que eu estou fazendo primeiro com 4. Por isso que aqui ficou x ao quadrado é igual a 4. Esse 2 passa para o outro lado como raiz, raiz quadrada de 4 vai ser 2. Achei o meu primeiro valor de x. Só que você tem que lembrar o seguinte, quando eu faço 2 ao quadrado, é 2 vezes 2 que dá 4. Mas vai ter um outro valor que também vai servir como resposta. Por quê? Se eu fizer menos 2 ao quadrado, é menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos dá mais, 2 vezes 2, 4. Então, tanto serve como resposta o 2, como também o menos 2. Então, para essa primeira etapa, quando o P era igual a 4, ó, que está aqui, ó, eu fiz para o P igual a 4, eu encontrei duas raízes, x igual a 2 e x igual a menos 2. Eu vou fazer a mesma coisa agora para P igual a 1, que foi o segundo valor que nós encontramos. Então, x ao quadrado é igual a P. Tiro o P, coloco 1. X ao quadrado é igual a 1. Está como potência, passa como raiz. Raiz quadrada de 1 é 1. Só que tem outro valor que serve. Por quê? Se eu fizer aqui, 1 ao quadrado é 1 vezes 1 que dá 1. Beleza, me serviu como resposta. Mas também dá eu usar o menos 1. Por quê? Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que também dá 1. Então, serve como resposta o 1 e também serve como resposta o menos 1. Então, quando eu olho para o conjunto solução, que é aquele formado por todas as respostas, eu tenho 4 soluções possíveis. O 1, o menos 1, o 2 e o menos 2. Então, uma equação biquadrada ela é um polinômio do quarto grau, já que o maior expoente é 4. Então, por isso que você pode ter até 4 raízes reais
distintas. Obrigado por assistir, até a próxima.